Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 125 deste estudo Refletindo Kardec, sempre com apoio e divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Na história de hoje, nós vamos buscar um artigo trazido na Revista Espírita de julho de 1858, em que Kardec dá o título Espíritos Impostores, o falso Padre Ambroise. Esta história que Kardec trará, ela vai ao encontro daquilo que ele irá colocar posteriormente no Livro dos Médiuns, quando vai tratar do que ele chama de escolhos da mediunidade, ou dificuldades, possíveis tropeços da mediunidade, em que aquele que recebe a mensagem psicografada ou a mensagem psicofônica pode, em alguns momentos, estar sendo iludido, enganado por alguém que se diz ser determinado espírito, mas não é. Claro que, a essa época, os artigos que Kardec acaba por comentar e trazer nessas histórias são, na maioria das vezes, psicografias. Então, a mediunidade naquela época se exercia muito mais através da psicografia. E alguns artigos que eles trazem nessas matérias da Revista Espírita são colhidos em outras revistas, em outros jornais, ou até mesmo em cartas que chegam para ele. E esta conta a história de um espírito que se passou por um padre, aqui o padre Ambroise, que era um espírito bastante conhecido à época, mas que Kardec vai fazer dessa história um alerta para nós sobre os chamados, por ele, espíritos impostores, e que, diz ele, costumam nos induzir em erro sobre a sua identidade. Nessa condição, nós poderíamos até imaginar que, sem perceber quem seja esse espírito comunicante, nós muitas vezes acreditamos estar falando com aquele que tinha entre nós um certo prestígio, um certo conhecimento. Mas ele diz que nesses momentos é preciso ter muito cuidado, muito mais com o conteúdo, o teor da comunicação, porque pode ser uma comunicação psicográfica ou psicofônica perfeita, tranquila, mas que não retrata, nesse momento, a verdade. E aí ele traz um exemplo. Ele diz assim: supondo que, num quarto vizinho ao que estais, estejam vários indivíduos que não conheceis, que não podeis ver, mas que ouvis perfeitamente. Não seria fácil reconhecer, pela sua conversação, se são ignorantes ou sábios, homens honestos ou malfeitores, homens sérios ou estouvados, pessoas de boa companhia ou grosseiras? E é bem verdade. Por conta de analisarmos o teor dessas comunicações, nós podemos e devemos identificar se trata-se de um espírito elevado ou não, porque, de alguma forma, esse espírito que tenta trazer uma informação falsa, tenta nos induzir em erro, em algum momento ele vai acabar por se contradizer. E neste caso, Kardec vai dizer que, analisando esta linguagem, nós vamos encontrar nos espíritos superiores comunicações que vêm com uma harmonia de palavras, de ideias, sublimidade de pensamentos, e que nunca vem trazer algo de impuro, algo que seja tratado de alguma questão da nossa vida, mas não entra nessas trivialidades, nesses pormenores, não se interessam muito pela nossa vida particular. Já, ao contrário, a grosseria, a baixeza de expressões, pobreza de expressões, são características de espíritos inferiores. Então, por aí se pode identificar a natureza dessas comunicações. Ele vai comentar, então, um artigo que está numa revista espiritualista, de dezembro de 1857. Aqui o título é em francês, eu não vou me atrever a falar, mas convido você para olhar lá na Revista Espírita. E nesta revista é uma comunicação recebida por um médium, em que
nessa mensagem recebida, haveria um diálogo entre o padre Ambroise, que acredito seja alguém que à época tinha bastante conhecimento, e eu procurei alguma referência sobre ele, mas o que encontrei não é seguro, então, se você tiver conhecimento, por favor. E o padre Ambroise, nessa comunicação, conversava com outro espírito de nome Clemente XIV, Clemente XIV, alguma coisa assim. Dois espíritos que à época eram tidos, então, como personalidades. Mas que Kardec vai fazer uma orientação, porque quando essas pessoas receberam esta mensagem, já acreditaram que ali não havia muitas verdades, que o diálogo talvez estivesse um pouco equivocado, e até acharam difícil que aquela comunicação fosse proveniente desse padre, talvez pela pobreza de linguagem ou até pelo assunto que tratava, né? Porque tratava de algumas coisas que não diziam respeito à sua condição moral elevada enquanto estavam aqui. Aí Kardec, então, pediu a autorização dos espíritos que coordenavam a sociedade parisiense para poder evocar, chamar, convidar a vir até a sociedade para um diálogo, tanto o verdadeiro padre Ambroise, quanto este falso espírito que se identificou como sendo o padre Ambroise. Então, eu vou ler as perguntas e respostas trazidas por ele, porque são importantes para a nossa compreensão. Peço a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito do verdadeiro padre Ambroise, falecido em Louisiane, no século passado, e que deixou uma memória venerada, se comunicar conosco. E aí o padre responde: estou aqui. Podeis dizer-nos se foi realmente vós quem tivestes com Clemente XIV a conversa narrada na revista espiritualista de New Orleans, eu acredito que seja isso, e da qual demos leitura em nossa última sessão? E o padre responde: lamento os homens que foram vítimas dos espíritos, lamentando igualmente a estes. Então ele lamenta pelas pessoas que se deixaram enganar e também pelos espíritos enganadores, porque, veremos, isso terá com certeza uma consequência para eles. Qual é o espírito que tomou o vosso nome? E a resposta é interessante: um espírito bufão, um termo que se utilizava à época, né? Um espírito brincalhão, alguém que veio só para fazer uma graça. E o interlocutor era Clemente XIV? A resposta do padre: era um espírito simpático àquele que havia tomado o meu nome. Então, dois espíritos amigos, próximos, se aproveitaram de fazer esta brincadeira através da psicografia do médium, se dizendo um ser a pessoa do padre Ambroise e outro ser essa figura de Clemente XIV, e passaram a dialogar. Como deixastes debitar semelhantes coisas sob o vosso nome? E por que não viestes desmascarar os impostores? Então a pergunta de Kardec é por que ele não foi lá dizer: olha, isso que é mentira, esses espíritos estão enganando vocês. Porque não posso sempre impedir os homens e os espíritos de se divertirem. Olha que interessante. Quando a gente vai estudar esse tema dentro da mediunidade, houve muitas vezes que os espíritos orientam, e Kardec dirá isso também, que muitas vezes a espiritualidade, aqueles coordenadores do grupo, da reunião mediúnica, permitem que espíritos brincalhões ou espíritos menos elevados participem desta reunião e muitas vezes acabem por dizer que são determinadas pessoas para testar, para preparar este grupo. Nós vamos encontrar lá no Livro dos Médiuns uma questão que Kardec perguntará se é possível evocar o espírito de um pássaro que havia falecido, né? O passarinho acabou morrendo e Kardec pergunta se seria possível conversar com o espírito desse pássaro. E é claro que isso é uma questão provocativa, e a resposta que vem: olha, se você chamar o espírito do pássaro, virá um espírito de pássaro. Alguém vai falar com você se dizendo ser de espírito do pássaro. Então, o alerta é, e claro que quando Kardec faz essas perguntas lá no Livro dos Médiuns, é justamente para que você, para que eu, para que nós
possamos estudar depois e entender essa questão. Se nós evocarmos alguém dizendo ser ou querendo falar com determinado espírito, seja um familiar, seja alguém que foi famoso, uma pessoa moralmente elevada, alguma comunicação poderá vir, mas não há garantia de que seja aquela pessoa que nós estamos esperando. E é claro que, nesse sentido, Kardec dirá, é preciso ter cuidado com esta comunicação. E por que isso é permitido? Bom, você quer se divertir, eles lá também querem se divertir. Foi o que ele disse aqui, né? Concebemos isso em relação aos espíritos. Ok, eles queriam se divertir. Mas quantas pessoas que recolheram essas palavras são pessoas sérias e não procuravam se divertir, diz Kardec. E a resposta do espírito: razão a mais. Deveriam bem pensar que tais palavras não poderiam ser senão a linguagem de espíritos zombeteiros. Ora, se eram pessoas sérias, ele quer dizer, por mais esta razão, deveriam perceber que aquelas respostas, aquele diálogo, não condizia com a verdadeira personalidade do padre, daquele que realmente detinha este título. Bom, porque os espíritos não ensinam em New Orleans princípios em tudo idênticos aos que ensinam aqui? Por que essa comunicação se dá lá e não dá aqui? A doutrina que vos foi ditada cedo lhe servirá. Não haverá senão uma. Então, em algum momento, este conhecimento vai chegar, diz ele. Então, o Espírito quer dizer que, de alguma forma, se lá na sociedade parisiense estavam levando um estudo a sério, estavam levando esta consideração e recebendo comunicações de espíritos elevados, chegaria um momento em que nas demais sociedades também se fariam essas comunicações, também haveriam esclarecimentos, também haveria alguma forma de trazer uma informação, mas tudo a seu tempo. E aí Kardec fará a pergunta que muitas vezes as pessoas se fazem: por que não se apresenta a doutrina espírita de uma forma única, num momento em que todos pudessem tomar conhecimento? Por que então que uma hora uma sociedade tem que aprender? Por que todos não podem ter esse conhecimento de imediato? E aí o Espírito responde: na semana que vem nós vemos a resposta dele. Esse tema é bastante importante para nós que trabalhamos dentro do movimento espírita, para nós que estudamos a doutrina espírita, mas também para aqueles que buscam nesta doutrina consoladora respostas que muitas vezes não encontram aqui na vida física, ou de uma forma que gostariam de encontrar, e vão buscar na espiritualidade. Tenhamos cuidado com o que lemos, com o que recebemos, com o que nos dizem vindo dos espíritos. Nem todos os espíritos têm essa condição moral de nos trazer uma mensagem evoluída, produtiva e nos eleve moralmente. Muito cuidado. Aguardo vocês na próxima sexta-feira para continuarmos estudando essa história muito interessante. Que Jesus abençoe seu lar, uma ótima semana e nos vemos aqui na próxima sexta-feira. Tchau!